Muito bem, estamos na lição de número 13 com o título Assembleia de Jerusalém. Essa assembleia foi muito importante porque resolveu uma questão doutrinária fundamental para a igreja. A igreja em franco crescimento, a igreja sai agora das portas de Jerusalém, a igreja mãe de Jerusalém agora se expande o mundo afora, e aonde esse evangelho vai chegando, de repente ali é pregado o evangelho da graça, é pregado o evangelho do Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Paulo sai pregando, vários outros saem pregando, e atrás dessas pessoas que estão pregando o Senhor Jesus Cristo vão os judaizantes. Quem são? São os judeus, fariseus, que haviam crido no Senhor Jesus Cristo, mas que no entendimento deles, as pessoas teriam que seguir a lei de Moisés, teria que circuncidar, guardar o sábado, seguir os ritos da lei para que pudessem ser salvos. Paulo já havia enfrentado esse problema ali na igreja aos Gálatas, porque ele mesmo escreveu: corris bem, quem vos impediu de obedeceres a verdade? Então nós temos aqui agora o textuário em Atos capítulo 15, versículo 28, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Essa foi a solução dada pelos apóstolos naquela assembleia, para que se colocasse um posicionamento para os gentios que estavam chegando e estavam recebendo a fé no Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 15, versículo 22 ao 32, e nós vamos agora para a introdução. Então veja como esse assunto foi relevante e importantíssimo, pois a igreja em franco crescimento, os judaizantes chegavam àquele povo e começavam a perturbar-lhes o seu ânimo, né? Então a introdução está dizendo: com esta lição terminamos mais um trimestre de estudo sobre a igreja mãe, a igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a igreja agiu para resolver um dos seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé cristã insistia que os gentios convertidos, ou seja, os não-judeus convertidos, deveriam guardar a lei de Moisés, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Então, foi uma discussão ali no âmbito doutrinário e foi muito interessante porque manteve a coesão e a unidade da igreja, que é o principal. Na parte primeira, a questão doutrinária. O relatório missionário, a questão doutrinária se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos, os Atos Apóstolos. Teve seu início na igreja de Antioquia. Por quê? Ela começou quando Paulo e Barnabé chegaram da sua viagem missionária e apresentaram um relatório ali em Antioquia. Então esse relatório incomodou alguns. Olha o relatório. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram aos gentios a porta da fé. Então quando eles relataram, né, fizeram esse relato com muita alegria no seu coração, contando essas bênçãos, os convertidos que eram fariseus ficaram ali atentos, ou seja, estão pregando Jesus, mas não estão pregando Moisés, olha só. Então nesse relatório fica implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça e não foi exigida, não foi feita nenhuma exigência quanto à lei, ou seja, Paulo saiu na sua viagem missionária e Barnabé, pregando o Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, e não exigiu nada da lei. E isso trouxe o quê? Isso trouxe incômodo aos legalistas. E nós temos que tomar cuidado, porque os judaizantes estão voltando para a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, porque você vê hoje como nós estamos trazendo símbolos, como nós estamos trazendo raízes judaicas para junto conosco. Uma coisa é a pessoa ser judeu, uma coisa é a pessoa estar no judaísmo e crer em Jesus, e a outra é nós que somos gentios, ou seja, não judeus, que creem no Senhor Jesus Cristo, e de repente começarmos a trazer legalidade, né? As coisas da lei para nós. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência seria necessária. E tudo isso foi concedido pela graça. No item 2 aqui, o legalismo judaizante. Lucas, né, que escreveu Atos, mostra que um grupo de judaizantes que se sentiu incomodado. Então, ali, ó, em Atos 15, versículo 1, diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés,
não podeis salvar-vos. Então, esse povo estava perturbando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, alguém chega em você e fala, você crê em Jesus? Creio. Ah, mas você é circuncidado? Não. Mas você guarda o sábado? Não. Ah, mas então você não vai poder ser salvo. Mas veja bem, a salvação é em Cristo Jesus, né? Então, por isso que houve esse grande concílio, essa grande reunião para resolver uma questão tão, tão necessária, tanto naquela época como hoje, né? Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja sem que estes antes cumprissem as exigências da lei. Então isso foi uma preocupação e os missionários Paulo e Barnabé tiveram que levar essa questão até a igreja-mãe. Por quê? Para que não houvesse uma divisão na igreja de Antioquia. Então eles levaram essa questão até naquela igreja para resolver essa problemática. E diz assim, Atos capítulo 15, versículo 2, tendo dito Paulo e Barnabé, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Então aquela questão teve que ser levada a Jerusalém. Não porque Paulo tivesse alguma dúvida, de forma alguma, mas porque os judaizantes estavam perturbando. Então eles queriam parecer dos apóstolos para fechar a boca dos contradizentes. Parte 2. O debate doutrinário, uma questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, judaizantes que ali em Jerusalém, né, encontravam, deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios. Olha o que eles falam lá, quando está dentro da reunião. Atos 15, versículo 5. Eles deixam claro, né, que eles achavam, os judaizantes, os fariseus achavam necessário isso. Olha só, alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Olha que preocupação, que coisa terrível. No entanto, no entendimento desse grupo, sem observância da lei, ninguém podia salvar-se. Então, quem se levanta agora? Pedro. Pedro se levanta e conta toda a história que está registrada ali em Atos capítulo 10, dizendo que o Senhor Jesus Cristo lhe enviou na casa de um gentil chamado Cornélio, ainda que ele era convertido ao judaísmo, mas não todavia ele não era judeu, ele era gentil, né, na visão dos judeus. Então, o não judeu, quem não é nascido de Israel, é gentil. E Pedro então expressou, né? Pedro então evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. Então ele cita ali em Atos 15, 8, assim, ó, e Deus que conhece os corações, lhes deu o testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, como também a nós. E Pedro, que era muito inteligente, né? O que ele faz? Quando os soldados de Cornélio foram lá trazer Pedro, Pedro levou pessoas junto com ele de testemunha. E nessa reunião aqui, que estavam ali, nessa reunião para resolver essa problemática ali em Jerusalém, Pedro está com aquelas testemunhas ali também do lado, que viram eles crerem em Jesus e viram toda aquela casa de Cornélio, que eram pessoas gentias, viram eles serem batizados com o Espírito Santo. No item 2, a experiência do Pentecoste na fé dos gentios. O derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, anos antes em Cesareia, na casa de Cornélio, né, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que fora aceito anos antes. Então, essa problemática sempre esteve ali dominando o debate. Nós vamos ver aqui em Gálatas 3, versículo 5, aquele, pois, que vos dá o Espírito, Paulo questionando os irmãos de Gálatas, da Galácia, então, questionando lá na carta aos Gálatas, aquele, pois, que vos dá o Espírito, Jesus que vos dá o Espírito, opera maravilha entre vós, ele faz pelas obras da lei, pelas obras de Moisés, ou ele faz pela pregação da fé. Então, Paulo teve muitos problemas com os legalistas, né? Nós vamos observar isso no item 3 aqui, a fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecoste como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, que presidia aquele conselho em Jerusalém no capítulo 15, ele recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios já estava prevista pelos profetas. Então, ele cita isso, né? E na igreja estava predita pelos profetas. Então, no capítulo 15 aqui, do versículo 15, ele cita, diz assim, ó, e com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Ele vai relembrar que os próprios profetas disseram que essa salvação alcançaria todos os homens. E quando fala todos os homens, está dizendo, não é só vocês não, viu, judeus? É também os não-judeus, que vocês chamam de gentios. A aceitação dos gentios na igreja não era uma invocação sem respaldo nas escrituras. Pelo contrário, Deus já havia mostrado, tá certo? Então, esse era um favor divino, fruto de sua graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. Então, essa reunião, esse concílio, foi muito importante ali em Jerusalém, tá? Presidida
por Tiago, que é o irmão do Senhor Jesus Cristo. Parte 3, a decisão da Assembleia de Jerusalém. No item 1, o Espírito na Assembleia. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da igreja, porque olha como que eles falam aqui em Atos 15, 28, diz assim, ó, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, ou seja, nós nos reunimos para resolver uma questão, nós estamos debatendo a questão, nós estamos ouvindo o parecer de todos, mas antes nós estamos orando para que o Espírito Santo nos oriente, ou seja, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Então, foi enviado uma carta lá à igreja de Antioquia para os apóstolos assinando essa carta, o que não era necessário que eles guardassem a lei de Moisés. Viu? O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa. Vamos ver aqui, ó, em Atos 5,32, olha como que eles citam o Espírito Santo. Diz assim, ó, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ou seja, quem obedece a Jesus Cristo é dado a ele o Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe orienta, o Espírito Santo é uma pessoa que anda conosco, o Espírito Santo é uma pessoa que está em nós. Então olha que coisa interessante, né? Então isso é muito interessante, a ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja mãe, sobre a vida da igreja ali em Jerusalém. No item 2, a orientação do Espírito Santo na Assembleia. O texto de Atos 15, 28, que nós citamos, né, não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Judas de que Judas e Silas eram profetas. Então, olha só, não nos diz como era feita a orientação do Espírito Santo. Claro, eles oraram, claro, eles pediram ajuda do Espírito Santo, cada um falou, né? E o Espírito Santo ajudou que a argumentação convencesse o coração daqueles que estavam ali argumentando, né? Agora, olha que interessante, porque diz assim, ó, que eles falam aqui em Atos 32, quando eles enviaram, que eles enviam, junto com Barnabé e Paulo, eles enviam Judas e Silas. E diz assim, ó, que eram profetas. E o que esses Judas e Silas fizeram, já que eles eram profetas? Esse profeta aqui é do ministerial, porque os profetas igual Eliseu e Elias, a Bíblia diz que duraram até João Batista. Então agora são dons ministeriais. E eles, com esse dom ministerial, o que é ministerial, que é de profeta, o que eles fazem? Eles exortam a igreja e confirmam os irmãos com muitas palavras. O que é essa exortação? Exortação é chamar a atenção animando. Então, só o Espírito Santo, através do dom ministerial, pode fazer isso para com a igreja. Isso explica porque as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era um padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja de hoje. Nós vamos ter esse mesmo padrão para que a igreja possa estar fortalecida e guardada em Cristo. No item 3, na última parte, né, o parecer final da Assembleia. Depois de intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam abster-se. Então, olha aqui, olha o que é exigido dos gentios, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Então, diz assim, destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então, isso foi exigido para os gentios. Fica óbvio que a igreja procurou resolver essa questão, mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus, que também compartilhavam da mesma fé. Então, o legalismo deveria ser rejeitado, os crentes judeus não. Então, tinha que ter esse cuidado também na época, né? Assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com os irmãos judeus não fosse conflituoso, tá certo? Então, foi enviada essa carta, foi levada para a igreja de Antioquia, foi levada pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Barnabé, e junto com eles foi então Silas e Judas, que a Bíblia chama eles de profetas, ou seja, do ministerial, que também ele exortou a igreja e animou aquela igreja. Conclusão, a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem no seu dia a dia aqui. O autor da revista cita, né? O problema que teve em Atos capítulo 6, a reclamação dos crentes helenitas, os hebreus que de fala grega, né? Com os hebreus de fala hebraica mesmo, né? Então houve aquele problema e foi levantado aqui os 7 diáconos. Então a igreja sempre passou por problemas, sempre passou por dificuldade, mas sempre teve a atuação do Espírito Santo. A unidade da igreja foi preservada e o nome de Deus foi glorificado. Amém? Vamos para nossas perguntas. Número 1. Como a questão doutrinária da salvação dos gentios se tornou objeto de discussão do Concílio de Jerusalém? Como? Começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária, né? E ali eles disseram, os crentes são salvos pela fé. Aí teve aquela problemática toda. Vamos lá. Pergunta 2. O que Lucas mostra a respeito de um grupo
de judaizantes mostra que esse grupo formado por judeus convertidos insistia que os gentios só poderiam ser salvos e guardassem a lei, especialmente a circuncisão, promovendo assim uma confusão e divisão na igreja. Pergunta 3, o que Pedro evoca como prova da aceitação dos gentios por Deus? Ele evoca a experiência que ele teve anos atrás, né, na casa de um gentio, que era o centurião da corte romana, Cornélio, e que ali o Senhor batizou eles com o Espírito Santo. Amém. Pergunta 4, o que o apóstolo Tiago recorre para fundamentar a defesa da aceitação dos gentios na igreja? Ele recorre justamente às Sagradas Escrituras, né, que os profetas já haviam predito. Então ele diz, né, que os gentios já estava predita a atuação de Deus sobre a vida deles pelos profetas. Pergunta 5, qual foi o parecer da Assembleia de Jerusalém? O parecer da Assembleia de Jerusalém foi que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. E assim a igreja continua de pé até hoje e continuará até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.